Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Arte, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we Salve jovens, aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos, e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do seu podcast de quadrinhos e história. E, bom, vamos lá pessoal, faz tempo que eu não gravo, quero pedir perdão pra todo mundo aí, os ouvintes, fiéis ouvintes, mas hoje tem notícia boa, ó. Esse episódio aqui tá sendo gravado então com um microfone novo, um microfone melhor, com entrada USB agora, então facilita aqui a gente pra equalizar a gravação, para usar até uma mesa de som digital que eu tô mexendo em alguns programas, mas assim para deixar a qualidade do áudio um pouco melhor. E foi comprado com uma contribuição dos nossos apoiadores lá, através do apoia.c/ucraniacast, gente. Pô, muito feliz de estar melhorando o podcast com a ajuda de vocês, gente. Demorou um pouquinho porque a gente não tem muitos apoiadores, aí né, demora mais para acumular os valores e o apoia repassar, mas para fazer essa prestação de conta, saibam que a gente tá investindo aqui no podcast com essa grana que tá entrando. E você quer ajudar a contribuir, gente? Confere lá no endereço. Vou deixar aqui na descrição do post, como sempre, né? E no final dou uma reforçada. Mas vamos lá. Vamos deixar esses recados para um outro momento e falar aqui de história e de história em quadrinhos. Hoje eu resolvi pegar uns dois textos que eu tava lendo ultimamente, né? Um deles para aula de teoria da história do mestrado. Muito bom o texto, inclusive. Né, e que me fez me fez ficar refletindo um pouco sobre um outro texto que eu li recentemente também. Aí é um artigo online, né, não sei se ele tem crivo acadêmico, mas a pessoa que escreveu, segundo o texto, é um acadêmico em história, então eu vou confiar. Mas assim, é irrelevante na verdade, porque ele traz uma reflexão boa, né, e não necessariamente traz um levantamento bibliográfico, entre outras coisas que precisam de crivo e tal. Então, o nome desse artigo que eu primeiro vou mencionar é Why Comics Can Make Great History Books, do Trevor R. Eu não sei qual é o sobrenome dele, mas é o segundo nome, né? Trevor R. Getz, que é um artigo em inglês e tal, mas não é de difícil entendimento, ele é bem tranquilo de ler, não é muito grande também. O que ele fala basicamente é que os quadrinhos ele podem servir também como uma plataforma para se trabalhar com história mesmo, né? História disciplinar, né? Acadêmica, e não só com entretenimento. Acho que para quem gosta já de história e história em quadrinhos, né, já vai pipocar aí na mente alguns exemplares que fortalecem essa afirmação, né? Mas eu acho que ele tem uma boa sacada, né, nesse artigo, né, de que não é simplesmente usar uma plataforma diferente, né, dos livros tradicionais para falar de história disciplinar. Acho que isso aí também é muito simples de fazer e até é pouco proveitoso, né? A mídia tem tanta possibilidade assim de narrativa que simplesmente só chegar e falar, não, vamos usar, né? E não pensar em como usar é meio que aqueles exemplares sei lá, história do Brasil em quadrinhos, que eu, sinceramente, eu acho bem nada a ver. Eu acho uma proposta muito tosca, assim, de tentar traduzir um conteúdo que se entende como, sei lá, como complicado ou como chato, para uma mídia que eventualmente vai atrair mais os jovens. Eu acho que os quadrinhos eles têm esse potencial de atrair as pessoas mais jovens, né, os alunos, os estudantes, mas não assim, feito meio jogado, né? E aí eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Um dos grandes argumentos do Trevor é de que os quadrinhos eles fortalecem, ou pelo menos eles facilitam, você focar em histórias individuais, né? E que a partir dessas histórias individuais a gente possa então desdobrar outros acontecimentos mais globais, né? Ir do local pro global. E faz muito sentido, a gente tem exemplos de quadrinhos que fazem isso, né? Tipo, o Persepolis, por exemplo, que eu já fiz um episódio aqui. A gente pega, por exemplo, até tá saindo um quadrinho da Anne Frank agora. Esse é um exemplo, né? Apesar da história já ser bem batida, né? E a história em quadrinhos ser mais uma tradução para uma outra mídia, ele pode na verdade oferecer umas coisas diferentes assim do livro, né? Ou das minisséries, dos filmes que tem, né? Essas outras adaptações. Mas assim,
São inúmeros exemplos, né? Tem muito quadrinho autobiográfico, por exemplo, que ele, assim como Persepolis, mas é um gênero de autobiografia em quadrinhos que é muito explorado, por exemplo, né? Então eles podem muito oferecer um leque de opções aí interessante pra gente entender essas histórias globais. Mas um dos pontos que ele tocou principalmente, eu tô passando bem por cima o artigo, que eu não quero ficar me demorando muito, né? Até porque eu vou deixar ali na descrição para vocês lerem. Mas um dos pontos que ele toca, e que dialogou muito com outro texto que eu já vou mencionar, é que os quadrinhos, ele tem uma coisa chamada elipse, né? Ele não chega a falar exatamente disso, mas se vocês ouvirem o episódio que eu gravei sobre o Paulo Ramos, né, e o livro que ele escreveu para a leitura dos quadrinhos, ele fala isso, ele destrincha essa característica em específico, mas vários outros artistas, outros autores, né, também fazem, que é essa elipse, né? O que é elipse? É basicamente aquele espaço vazio que a gente tem que completar, né? É muito usado no cinema também, né? Para economizar quadro e para deixar a história mais dinâmica. Mas, por exemplo, se tem uma pessoa falando com outra, né? Às vezes ela não precisa ouvir a resposta, por exemplo, para saber, né? O que a outra pessoa respondeu. Isso é uma elipse, é um espaço vazio que o leitor ou a audiência do filme, né? De outra obra, vai completar para deixar a obra mais dinâmica, né? Sei lá, imaginem aqueles filmes, né, que sei lá, um bando de caras vai se reunir para assaltar um banco, e aí alguém termina com uma frase de efeito, assim, bombástica, e você sabe que, sei lá, poderia ter uma resposta dos outros membros, falando, não, é isso aí, vamos lá. Mas geralmente não tem, o cara fala assim, vamos lá e botar pra quebrar. E aí corta a cena e vai pra outro lugar, né? Então, isso é uma elipse, né, que você... Seria até anticlimático, na verdade, você colocar as outras pessoas pra dialogarem com essa frase final, porque ia tirar a imaginação de quem tá vendo, né? Então é mais ou menos isso. E aí ele fala assim, pô, então tá. Essa elipse, né, que os quadrinhos... Essa característica de elipse dos quadrinhos, ela pode, então, estimular o leitor a desenvolver uma sensibilidade de análise histórica, que é uma coisa que é presente na ciência, né? Pelo menos de acordo com as vertentes que valorizam mais essa sensibilidade, né? Que não são tão pragmáticas e sistemáticas. E aí que é inerente à história essa habilidade, né? Esse sensível. Né? E aí, no caso, as histórias em quadrinhos, elas já têm uma ferramenta narrativa para isso. Então, se você juntar a ferramenta narrativa e juntar a competência da ciência histórica, né? Essa sensibilidade da ciência histórica, pô, você tem um grande potencial, né? E eu fiquei pensando, porra, que sacada massa, cara. Que sacada legal que o cara teve, assim. Ele não desenvolve tanto, mas, assim, é um ponto de partida excelente, assim, pra gente pensar, né? Pros autores, principalmente, acho que pensarem, né? Como os quadrinhos têm esse potencial, né? Eu tenho alguns quadrinhos aqui de história que eles efetivamente eles aplicam isso, né? Obviamente, eu não vou saber se foi pensado ou não, mas eles colocam de uma maneira assim que eles utilizam desse sensível, né? Dessa aproximação também. Esse é um outro argumento, né? De que o quadrinho, através da arte, ele pode aproximar o leitor e facilitar a alteridade, né? De que você se colocar no lugar das pessoas e tentar entender o tempo histórico através daquela representação artística, né? Daquela evocação artística. Então, e aí eu vejo os artistas aqui que eu gosto de ler, né? Como o Por Mais Um Dia com Zapata, que eu já gravei por Me Indica um Quadrinho do HQ Sem Roteiro, que, puta, é um quadrinho que eu vou sempre citar se eu se der mole. E aí, assim, eles fazem isso já um pouco, né? Essa mescla da análise sensível da história com a ilustração também sensível, mas na arte, né? Através do desenho, das cores, da composição, né? E aí eu tava lendo outro texto que agora eu vou mencionar, que é do Durval Albuquerque Jr., né? Que ele escreve um artigo num livro, né? E o nome do artigo é Fazer Defeitos na Memória. Olha que coisa poética. Ele fala, né? Ele vai falando um pouco sobre o que ele entende como função da história hoje, se a história tem uma função de formação cidadã, se ela tem uma formação uma função de formação de senso crítico, de sensibilidade, de capacidade de alteridade, entre outras coisas, né? Ele vai mencionando e vai falando como a história, como disciplina, foi construída até em outros momentos da história, em outros períodos. E aí, um dos trechos aqui que eu separei, inclusive, né?
que eu acho que dialoga com esse ponto aqui, é que ele fala assim, ó, a história serve para que possamos realizar no plano do conhecimento, do pensamento, do imaginário, da memória, aquilo que não podemos fazer no plano da realidade e da empiria. Sair do presente, nos ausentar-nos desta temporalidade que nos cerca, olhar este tempo de fora e ter com ele uma relação de distanciamento, de estranhamento, ter dele uma visão de perspectiva. Olha que coisa bacana, coisa legal. E antes ainda ele fala, né, que uma das funções sociais da história é de também construir o passado, dotando a sociedade de uma visão do tempo que vá além daquilo que se define e se pensa como presente. E aí eu coloquei aqui entre colchetes, né, que é construir então uma abstração para que a gente possa então compreender, né, temporalidades outras, né, e através disso, né, também compreender até a cultura histórica, né, daquele período. E isso, em determinada medida, né, pode até contribuir para uma consciência histórica, por que não, né? Para que a gente possa, então, compreendendo os nossos conterrâneos aí do passado, né, compreendendo como eles, então, enfrentaram seus problemas, enfrentaram seus dilemas, debateram sobre o seu momento da história, como essas pessoas, elas foram agentes ativas da própria história, né, e como nós também, eventualmente, podemos ter essa consciência e ter essa atividade, né, como agentes da nossa história do tempo presente, né. E aí eu fiquei pensando, pô, os quadrinhos, eles são ferramentas ótimas para isso, né, cara, e porque justamente, né, não é uma tarefa fácil, né, você despertar essa sensibilidade nos seus estudantes, né, embora seja uma das competências da história, é também um desafio, né, que a gente... se fosse fácil, a gente não tava nessa configuração de sociedade que tá hoje, né? Que as pessoas cada vez mais individualistas, egoístas, né? Com pouca solidariedade, que não esperam, né? Não aguardam na hora de acusar, de julgar outras pessoas, né? Então a gente vive um momento de pouquíssima alteridade, né, cara? E, obviamente é acentuado por um sistema capitalista que a gente vive, né? Um sistema que se favorece através dessa desigualdade, dessa individualidade, mas... ainda assim é papel da história que a gente repense esses papéis, né? Afinal, né, são construções, né? E tudo que é construído pode ser reconstruído. Mas enfim, pessoal, se foi mais uma reflexão aqui meio em cima do que eu tô lendo agora, né? Então, eu não tô com tempo pra parar pra gravar, meu Deus, gente, aí eu peço perdão pra vocês. Já tô um bom tempo sem gravar. Mas a intenção é que, à medida que eu vá lendo, ó, por exemplo, esse eu comecei a ler pra elaborar melhor o meu projeto de mestrado. Então, aí já surgiu, né? Já dialogou com outras leituras da aula, né? Decorrentes da aula. E aí ocasionou de eu poder gravar e fazer fazer uma coisa legal aqui, né? Fazer uma junção interessante. Mas eu não prometo nada no momento. Só que vamos tentando, né? A gente vai tentando. Eu vou tentando alimentar as redes sociais do CraniaCast, então você siga lá por gentileza, né? O @CraniaCast no Twitter, no Instagram, tem no Facebook. Então dá uma força lá nas redes sociais, comenta de vez em quando. Se tiver mais apoio do público, quem sabe não fica mais fácil da gente conseguir tirar um tempo para gravar. Eu tô em vias de me mudar também, então a intenção é fazer um estúdio... não um estúdio, mas um espacinho legal, né? Numa casa maior, que eu vivo numa casa muito pequena agora. E aí fazer um estúdio legalzinho pra mim, né? E pro Ângelo, pra nós gravarmos, né? E temos um espaço mais legal. E quem sabe aí produzir até pra outras plataformas aí, né? Não vou dar spoiler, mas fiquem espertos aí. Então, gente, se você quer ajudar a fazer tudo isso acontecer, todos esses planos, né? E as gravações ocorrerem com mais frequência... Por gentileza, verifique a nossa campanha do Apoia-se, considere, com R$2 você já consegue apoiar a gente. R$2 já é uma ajuda enorme. Se cada um desse R$2 pra gente aí, ó, ajudasse nosso trabalho com R$2, seria, pô, uma grande ajuda. A gente já conseguiu comprar um microfone legal. Tô esperando aí pra entrar mais dinheiro do Apoia-se. Vai demorar uns meses ainda, né? Porque a gente recebe pouco por mês e aí tem que ter uma quantidade exata pra gente receber. Aí pra gente eventualmente comprar uma câmera pra fazer alguma outra coisa. Comprar mais microfones, que a gente comprou 2, né? Mas se a gente quiser receber convidados lá na minha casa, vai ter que ter mais microfones, né? Bom, e entre outras coisas, né? Eu quero comprar uns braços articulados para fazer uma mesinha legal com os microfones, que a gente tem... Vem os pedestaizinhos com microfone, mas ele é pequenininho e tal, e não é tão confortável. Entre outras coisas. Enfim,
É isso, pessoal. Deixa um comentário aqui se você gostou desse episódio, se você ficou com alguma dúvida, se quer contribuir com alguma fala legal, assim, né? Quer falar, poxa, eu li um livro que ele interage, né, com isso aí que você falou. Porra, manda aqui um comentário no ucraniacast.com.br ou mesmo manda um e-mail, né, se sentir mais seguro, que é contato@ucraniacast.com.br. Acho que é isso, pessoal. Então, agradeço a atenção de todos. Nos vemos, então, no próximo episódio, sabe-se lá quando. Verifica o apoio. Salve, pessoal, aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial para as nossas apoiadoras Mayara Barbato Flor, Ingrid Leal e Sinamara Santos da Silva. Graças a vocês o podcast é possível, certo? Muito obrigado, gente. E se você ainda não conhece a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente no Apoia-se, por favor, verifique lá apoia.c/ucraniacast e considere aí apoiar o nosso projeto a partir de R$1, né, para que o Ucraniacast e também o Historiador em Quadrinhos possam prosseguir ativos aí na podosfera. Muito obrigado. Stay put. I'll be back in a flash.